A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. O que está por trás da procrastinação? Eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes esse tema ser discutido, seja aqui no meu programa, seja em outros programas, ou seja na sua leitura, ou você mesmo parou para pensar sobre isso, procrastinação. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que pode estar por trás dessa procrastinação. Lógico que antes disso, vou pedir para você não procrastinar e já imediatamente se inscrever no canal se você não é inscrito, dar o seu like, compartilhar com outras pessoas esse tema, tá bom? E eu quero começar pela palavra de Deus. Quando Paulo escreve à igreja que ficava em Éfeso, portanto a carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 15 e 16, ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então aqui nós encontramos a palavra de Deus nas entrelinhas, dizendo para a gente não procrastinar. Ao contrário disso, ela está dizendo para a gente usar todas as oportunidades que tivermos. Aliás, só para deixar bem claro, né? É uma palavra que não está no nosso dia a dia, a gente não fica o tempo todo falando procrastinar, então é bom a gente apenas lembrar que procrastinar significa você ficar deixando sempre para depois. Vamos tentar complicar um pouquinho mais, é ficar protelando, né? Ficar sempre deixando para depois. Daqui a pouco eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E é interessante como a procrastinação, ela se manifesta desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Por exemplo, geralmente as pessoas que têm o hábito de se atrasar são pessoas que estão atacadas por este mal da procrastinação. Veja lá, se você é uma pessoa dessa ou não. A pessoa que está sempre chegando atrasada, ela não é uma pessoa que, por exemplo, acordou tarde. Engana-se quem pensa nisso. Não, ela não acordou tarde. Ela geralmente acordou cedo, aí ela tem algumas coisas para fazer antes de sair de casa para aquele compromisso, mas ela é capaz de olhar no relógio e falar assim: ainda está cedo, eu faço isso aqui já já. E ela vai deixando. Ela olha de novo e fala: ainda tem meia hora. Ela vai fazendo outras coisas e deixa de fazer o que ela tinha que fazer. Isso é procrastinação. E ela acaba chegando sempre atrasada. E não porque ela acordou atrasada, mas é porque foi deixando para fazer as coisas daqui a pouco, quando viu, se atropelou e perdeu a hora. Dizem que um cidadão, certa ocasião, chegou assim esbaforido na estação de trem, cansado e com a língua de fora, e o trem já tinha saído. Aí um homem chegou com ele e falou assim: ei, rapaz, você não correu o suficiente, né? Ele disse: eu corri. Na verdade, eu corri mais do que eu aguentaria correr, só que eu comecei a correr muito tarde. Você entende? Isso é a procrastinação. A procrastinação, infelizmente, é aquela pessoa que ela acaba deixando para daqui a pouco. Então, ela se manifesta, como eu disse, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. E isso traz um prejuízo absurdo para a vida das pessoas. São pessoas que ficam procrastinando cuidar da saúde. E ela vive dizendo assim, nossa, eu preciso ir ao médico. Nossa, eu preciso fazer um check-up. Nossa, eu preciso fazer tal exame. Ei, eu preciso voltar ao dentista. Só que esse eu preciso, esse nossa, eu tenho que, ela vai deixando, e daqui a pouco, como diz o ditado, ela baixa o hospital. Aí não tem mais tempo, né,
Porque ela procrastinou aquilo que poderia ser resolvido de uma maneira simples, agora agravou um problema. Aquilo que poderia ser resolvido com um medicamento, com um tratamento, com um cuidado alimentar, agora essa pessoa vai para uma cirurgia. E aquela cirurgia poderia ter sido evitada se ela não tivesse procrastinado. Isso acontece com uma pessoa que de repente está perdendo o casamento. Ei, eu preciso dar mais atenção lá dentro de casa, eu preciso dar mais atenção para minha família. Nossa, eu preciso cuidar melhor da minha mulher, eu preciso cuidar melhor do meu esposo. Nossa, eu preciso tratar de... Quando vai ver, perdeu o casamento. Perdeu o casamento. Porque essa pessoa não cuidou, não teve atenção devida. Ela não fez a hora que tinha que fazer. Depois começa a correr atrás do prejuízo. Vocês não imaginam quantos casos eu, como pastor, já atendi. Principalmente, gente, me permitem, me desculpe tratar de um assunto tão delicado, mas principalmente homens, quando perdem a esposa e aí agora eles estão querendo correr atrás do prejuízo. Sabe, mulheres, elas demoram muito, mulheres procrastinam certas decisões pesadas, mas quando elas tomam aquela decisão, é muito mais difícil de voltar atrás do que o homem. E aí a pessoa começa a querer correr atrás do tempo perdido e às vezes não dá tempo mais. Por quê? Porque procrastinou. Ficou deixando para depois. Mas o que está por trás disso? Se as pessoas geralmente reconhecem. Quem procrastina, reconhece. Quantos de vocês que estão me assistindo agora, que enquanto eu estava falando sobre essa questão da saúde, a questão do casamento e tal, você estava fazendo assim, ó. Nossa, que verdade que o pastor está comentando aí. Nossa, é verdade, eu preciso mesmo. Quer dizer, não adianta você apenas ter consciência disso. Você precisa entender por que isso está acontecendo. E é o que eu quero tentar te mostrar hoje sobre o que pode estar por trás dessa procrastinação. Primeiro, crenças limitantes. Crenças limitantes. O que são crenças limitantes? É quando você tem uma crença limitante, por exemplo, da sua identidade. Sua identidade. Você não consegue ter convicção de quem você é. E quando a gente não sabe quem a gente não se dá o devido valor. A gente não sabe quem a gente é. Então a pessoa tem uma crença limitante. Quem sou eu? Nossa, essa frase já declara quem é a pessoa. Para ela é um nada. É isso que ela está querendo dizer. Rapaz, quem sou eu? Crenças limitantes. Faz a pessoa procrastinar. Por quê? Porque ela não acredita nela mesma. Ela não acredita que ela possa conseguir alguma coisa. Aí já entrou outra crença. A crença de capacidade. A crença limitante de capacidade. Eu não sou capaz não, rapaz. Olha as duas se juntando, quer ver? Eu não sou capaz não. Quem sou eu? Pronto. Nessa frase, a pessoa já demonstrou as suas duas crenças limitantes. Ela tem uma crença limitante de capacidade e uma crença limitante de identidade. Quem sou eu? Soubesse de onde eu vim, soubesse qual foi a família que eu nasci, se você soubesse o meu sobrenome, se você soubesse de onde eu sou, está percebendo? Isso é crença limitante de identidade. Não, isso eu não consigo não. Ih, rapaz, isso não é para mim não. Isso não é para mim não. Pronto, ela está agora declarando que ela não tem capacidade. E outra, viu? Vou te falar. Eu nem mereço. Pronto, já declarou. As três crenças limitantes instaladas na pessoa. A de merecimento apareceu também. Então, a pessoa vai procrastinando porque ela não acredita quem ela é, o que ela pode e que ela mereça aquilo. Por conta disso, ela deixa sempre para depois. Isso aí nem vai dar certo mesmo. E vai procrastinando. Crenças limitantes. Isso é uma coisa tão forte que algumas pessoas às vezes não param para pensar no que a Bíblia diz. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, olha só. Marcos capítulo 9, no versículo 23, Jesus diz assim, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Se você não consegue crer de uma forma que você possa alcançar,
se você não consegue crer em quem você é, e quem você é filho de Deus. Se você não consegue crer na sua capacidade, mas quem é que lhe capacita? É Deus. Todo dom perfeito e toda boa dádiva procede do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Se você não consegue crer nessa capacidade que vem de Deus sobre a sua vida, então você não consegue crer que é possível alguma coisa acontecer. Se você não consegue crer que você merece, mas eu mereço nada. Tá, mas quando você entende que não merece, mas recebeu a graça, favor imerecido, pronto, você se resolve. Mas quando você começa a permitir que essas crenças limitantes, elas comecem a ditar a sua vida, você vai procrastinar. Porque você não se acha um nada, você não tem capacidade para nada e você não merece nada. Então é nada que vai acontecer na sua vida. Por isso, correr atrás do quê? Chegar na hora para quê? Não vai dar certo mesmo. Você entende? Então a pessoa começa a procrastinar por conta das suas crenças. Não, vou correr atrás disso não, isso aí não vai dar certo mesmo. Então ela procrastina. Segunda possibilidade daquilo que está por trás da procrastinação: autossabotagem. É quando a pessoa, ela mesma, começa a trabalhar contra a sua vida. Sabe? Você acha que aquela pessoa que está precisando cuidar da saúde, você acha que ela não sabe que precisa cuidar da saúde? Você acha que ela não sabe que precisa ir ao médico? Que ela não sabe que precisa fazer aquele tratamento? Sabe, uma ocasião, eu estava acompanhando uma senhorinha da igreja, que ela estava internada, e eu fiquei um tempo com ela na madrugada, lá na emergência do hospital. Aí eu estava ali com ela, tal, fazendo uma hora com ela até que pudesse chegar outra pessoa para revezar e para cuidar dela. E fiquei ali. E ali você ouve muita história. Eu não me esqueço que numa maca ao lado estava um rapaz ainda jovem, um jovem senhor, ele deitado, né? E o pai dele, já um senhor com a idade um pouco mais avançada, ali em pé ao lado dele, e o médico conversando com ele, fazendo perguntas para ele. Aí o médico fez as perguntas e saiu. Acho que foi cuidar lá do medicamento, da prescrição médica, alguma coisa. Saiu. E eu ouvi quando ele disse assim para o pai: pai, se ele soubesse mesmo tudo que eu comi, tudo que eu bebi, né? Já pensou a bronca que ele ia me dar, hein? Eu não acreditei no que eu ouvi. Ou seja, ele declarou ali que ele mentiu para o médico em relação ao que ele comeu e ao que ele bebeu. Como é que o médico poderia ajudá-lo de verdade sem saber a verdade? Você percebe como às vezes a pessoa ela está se autossabotando? Ele estava trazendo um prejuízo para a sua própria vida com aquela mentira, com aquela omissão. E às vezes as pessoas estão agindo assim na vida. Elas estão se autossabotando. Por que isso acontece? Muitas delas porque não se perdoam por determinados males que tenha cometido. Outras delas porque estão sentindo um outro tipo de dor, talvez emocional, tão intensa que ela procura provocar uma outra dor, uma dor de rejeição, uma dor de fracasso, porque essa dor é como se ela tentasse cobrir a outra que está lá na sua alma, que está lá no seu interior. Geralmente pessoas que não conseguem se auto-perdoar, não conseguem compreender o tamanho do perdão de Deus sobre suas vidas. Pois deixa eu te mostrar um antídoto para isso. A palavra de Deus em 1 João, primeira carta de João, também no capítulo 1, olha só, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, se você confessa, creia no perdão que Deus te deu e você está zerado para começar tudo de novo e agora começar do jeito certo. Você não precisa se auto-sabotar, como que querendo se julgar e se condenar ao mesmo tempo. Você não tem poder para fazer isso. Aquele que é juiz, ele preferiu, diante do seu pedido de perdão, ele preferiu lhe absolver. Ele preferiu lhe perdoar.
Aceite o perdão de Deus sobre a sua vida. Pare com esse sentimento de culpa, porque é isso que tem feito você trabalhar contra si mesmo até sem perceber. Uma maneira de se autopunir, autossabotagem. Terceiro e último motivo que eu quero lhe apresentar para a procrastinação, algo que também pode estar por trás da procrastinação: falta de disciplina. Tem gente que não vence na vida, tem gente que vive chegando atrasado, vive deixando as coisas para depois, porque não tem disciplina. E aí, para você, um recado leve que a Bíblia traz, viu? Provérbios capítulo 6, versículo 6. O recado é esse, ó. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. E aí, inclusive, começa depois a falar que caminho é esse. Diz assim, ó. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Meu Deus, a impressão que dá é a mãozada sem mão, né? Pá, pá, pá. É a palavra de Deus batendo na gente aqui se a gente estiver nessa condição de preguiçoso. Então, muitas pessoas estão procrastinando porque são preguiçosas, porque não são disciplinadas. Ô, ditado antigo, hein? Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Não é nem pode, o que você deve fazer hoje. Procrastinar também pode ser, então, uma questão de indisciplina, uma questão de preguiça. E é lógico que essas pessoas não podem vencer na vida. E aí? Será que você, com humildade, sinceridade, consegue reconhecer alguma dessas coisas que estão por trás da procrastinação, atrapalhando sua vida? Se for o caso, que você possa mudar enquanto há tempo. Vamos orar. Meu Deus, eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que neste momento está me assistindo, cada pessoa que me ouve nesta hora, e peço sobre a vida dela a tua bênção. Que ela seja corajosa para enfrentar essa procrastinação. Seja o que for que está por trás dessa procrastinação, seja agora vencido, colocado por terra. E que agora mesmo, ao encerrar esta oração, pessoas estejam arregaçando as mangas e se colocando em prontidão para fazer o que tem que ser feito para a sua vida melhorar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.